Promoçãozinha de placa high-end. Eu tenho que trocar minha placa, realmente está precisando. Mas aqui exige uma fonte de 1000, a minha de 650. Acho que dá. Vou arriscar, vamos lá. Se eu fosse você, eu não arriscaria. Você sabe o que acontece quando você utiliza uma fonte subdimensionada para o seu setup? Principalmente a gente se baseia pela potência da placa de vídeo, né? Que é normalmente ali na descrição onde a gente vê a potência mínima requerida, né? Então a gente tem placas de vídeo como a 4090, 4080, que alguns modelos requerem fonte de 1000 watts. Outros modelos mais simples, uma de 850 watts já daria conta, né? Mas você sabe exatamente o que acontece se eu der uma despertinho aqui, comprar uma placa de vídeo ali e botar uma fonte que não suportaria, né? Nem teria ali a potência mínima para suportar. Bora ver isso na prática? Vamos lá. Aqui na minha bancada temos uma fonte de 1.600 watts, uma de 1.200 watts e uma de 550 watts. Obviamente, se a gente olhar as especificações técnicas da placa de vídeo, já vai dizer lá a fonte mínima requerida. Então, a gente não poderia nem optar por colocar uma fonte de 550 watts. Mas, graças à tecnologia e como as coisas evoluíram, existem várias proteções para evitar de você fazer essa espécie que a gente poderia dizer, em outras palavras, de cagada. Então, digamos que um usuário ali comprou a 4090, está com um setup simples, mas ele achou a 4090 por milão. Do nada, assim, falou, vou comprar. Tem uma fonte de 550 watts. Será que ele consegue ligar? Será que consegue funcionar? Bom, uma fonte de 550 watts, por ela ter 550 watts, obviamente, ela não vai oferecer várias conexões de energia, até porque se ela oferecesse várias conexões de energia, ela não conseguiria, né, atingir ali um valor absurdamente alto de potência, porque está limitada a 550. Então a gente tem o 24 pinos, temos um único conector de energia, que é o de 8 pinos. Essa placa-mãe exige duas conexões de energia. Posso ligar com uma conexão? E isso você até consegue, colocando 24 pinos e colocando uma única conexão de energia no conector principal, que é 1 e o 2, né? Underline 1 ou Underline 2. No Underline 1 funcionaria, porém, o processador poderia ter algumas limitações de frequência e tudo mais, que a placa-mãe iria diminuir o consumo de energia dela, tá? Mas um item importante que a gente utiliza na placa de vídeo é o PCI Express 6 mais 2 pinos. No caso dessa fonte em específico, a gente tem um único chicote, vamos assim dizer, com duas conexões. Na série 40, acho que desde a série 30, na verdade, já não é recomendado você utilizar esse tipo de splitter para conectar a placa de vídeo que tem mais de uma conexão. No caso, se for uma só, obviamente eu vou usar essa aqui. Se forem duas, o ideal é que tenha dois chicotes vindo direto da fonte, ou seja, você usar dois cabos desse aqui separado. Porque dessa forma não vai ter nenhum tipo de problema na questão do fornecimento de energia para a placa de vídeo especificamente, que é o que utiliza essa conexão de 6 mais 2 pinos, tá? Posso conectar dois aqui, vai funcionar? Até liga, se for uma placa de vídeo que usa duas conexões, vai funcionar. Na 4090, ela tem um LEDzinho aqui que vai indicar se você está utilizando o cabo 12VH PWR. Se não for o cabo 12VH PWR, se for aquele adaptador que é no nosso caso aqui, ele até pode ser que fique vermelho, tá? Porque são 12 pinos mais 4, né? São 4 de comunicação, e geralmente esses adaptadores só tem 2 fios de comunicação. Enfim, mas com duas conexões apenas, pode ser que simplesmente o PC nem funcione, a placa de vídeo não consiga funcionar, porque não tem nenhum mínimo para ela conseguir funcionar. Então a placa vai detectar que está com pouquíssimo fornecimento de energia, e ainda mais a gente utilizando esse splitter aqui, a situação fica ainda pior, né? Então esse adaptador utiliza 4 pinos para 12VH PWR. Tem placas de vídeo que utiliza 2. Essas que utilizam 2, como a 4070 Ti, dá até para a gente poder conectar aqui tudo e tudo mais, porém, com certeza, a gente vai ter dificuldade na hora de utilizar o PC. Bom, apesar da nossa placa-mãe da placa de vídeo ter todas essas proteções, vamos assim insistir no erro, né? Vamos colocar uma fonte que não tem nem a potência mínima requerida para a 4090, beleza? Então vou aqui desconectar os cabos da fonte de 1.200 watts que está conectada nesse exato momento na nossa bancada. Vamos colocar aqui o 24 pinos. Eu vou desconectar o PCI Express 6 mais 2 da fonte de 1200 e conectar os únicos dois, na verdade é um, né? Vem tudo de um lugar só, mas é splitado. Bom, nossa placa acendeu o LED vermelho normal, na de 1200 watts também estava acendendo o LED vermelho, porque não tem a conexão de ponta a ponta 12VH PWR, tá? No caso, essa placa de vídeo, né, a ROG Strix, ela tem essa
detecção, né? Já outros modelos talvez não tenham detecção parecida como essa. Bom, apertei o botão, na de 1200 watts, o LED ele apaga. Já utilizando essa fonte, como tem duas conexões faltando, o LED continua aceso e vamos ver se vai dar vídeo. Provavelmente não vai dar vídeo, né? Mas a placa-mãe tem o código, né? O debug LED, que mostra pra gente o código de utilização da placa, seja problema de memória, problema de vídeo, por aí vai. Aqui, a princípio, ele já passou da tela da BIOS, mas não deu nenhum tipo de imagem, né? Eu vou inverter o cabo aqui pra gente ver se acha o principal, né? Aquele primeiro conectorzinho que faz o xelengo-lengo funcionar aqui. Deu erro D6 e subiu. O Windows deve estar funcionando, mas não está dando imagem de jeito nenhum. Realmente, a placa de vídeo ela não está deixando, né? Não está funcionando na real, porque não tem o mínimo requerido ali de alimentação, né? Agora, mais uma vez, vou conectar em outro cabo aqui. Antigamente costumava ter alguns adaptadores para burlar, né, essa questão de conexão. Então você pega uma placa de vídeo que precisa de 3 conexões, tinha um que você plugava um conector de 8 pinos e ele transformava em 3, que tá totalmente errado fazer isso, né? Você tá puxando toda a energia de um único cabo que tem uma certa espessura e tudo mais, e aí forçando ele a trabalhar, né, em 3 vias, né, que vai puxar muito mais energia do que aquele cabo vai suportar. Geralmente cada conexão PCI Express suporta ali em torno de 150 watts, né? Existem questões que o conector seria capaz de entregar até 300 watts. E aqui a gente está falando de uma placa de vídeo que existe um conector 12VH PWR que entrega 600 watts, né, no máximo. A placa de vídeo em si fica ali na faixa dos 450, 500 watts de consumo de energia, né, em carga máxima, tá? Ela não chega no limite de 600 watts. Mas como a gente está com a fonte de 550, a gente não tem nenhum mínimo, né, para a gente conseguir fazer funcionar. Ou seja, nesse caso, um usuário comum não conseguiria, mesmo cometendo um erro, né, falho de colocar uma fonte de baixa potência com uma placa de vídeo dessa magnitude, né, ele não conseguiria nem ligar. Então não daria, né, para ele jogar ali e aí sim causar outras coisas que a gente vai falar mais para frente. Como não deu para a gente explodir a fonte utilizando a 4090, até porque ela não está funcionando, né, porque não tem as conexões necessárias, peguei aqui uma 4070 Super que já utiliza a conexão 12VH PWR, é a mesma conexão que o nosso adaptador aqui, né, possui. Então a gente vai utilizar esse mesmo adaptador, apesar que isso aqui está super dimensionado para ela, né? E vamos ligar e ver se ela vai funcionar. Eu tô com esse adaptador aqui da 4090, o ideal seria utilizar o adaptador que veio com ela, né? Mas vou testar coisa aqui por enquanto e vamos ver. Ó, o LED vermelho já apagou, ou seja, tem que dar vídeo. LEDzinho do monitor ficou branco, ou seja, detectou vídeo. Tá agora sim, mostrou. Agora mostrou. Os mesmos 2 primeiros conectores de energia que eu coloquei na 4090 deram vídeo na 4070 Super, mas não na 4090, porque ela realmente requer todos os cabos. Acho que 3 ela já funciona. 4 seria o ideal, né? Bom, galera, liguei aqui, sistema operacional funcionando, tô com a CCT aberta rodando o teste aqui de 1 hora de Power Supply, onde ele força o processador em 100% e a placa de vídeo também nos seus 100%, tá? Bom, eu tô aqui com o alicate amperímetro para a gente ver a corrente. Nesse exato momento está marcando aqui 0,23, na verdade é 23 ampere, né, de corrente. Essa fonte de 550 watts, ela fornece até 39 ampere na linha de 12 volts, tá? E aqui eu estou unindo tanto os fios de 12 volts do CPU quanto o da GPU. Agora eu vou separar aqui só para a gente ver quanto que está puxando da placa de vídeo. 14,3 ampere de corrente, tá? A placa de vídeo está usando 14,3 e o processador aí
0,8 ampere, pouquíssimo, né? Quase nada. Então, realmente, bem pouquinho. A placa de vídeo, nesse caso, é o que está puxando mais corrente da fonte de alimentação. Por isso, a importância de você utilizar dois cabos separados, né? Obviamente, aqui a gente está falando da 4070 Super, que a fonte mínima requerida para ela é de 550 watts, o modelo Founders Edition. Aqui é um modelo dual da ASUS, né? Que também está funcionando aparentemente bem como a fonte de 550 watts, tá? Então, aqui a gente está rodando o teste, o clock não está chegando nos 2.600 e pouquinho, que é o boost, né? Que essa placa de vídeo alcança, mas isso no ACCT. Eu testei aqui o Alan Wake 2, né, para ver se a placa consegue atingir um clock mais alto e de fato no jogo está rodando ali em 2.600 e pouquinho, já que no teste de benchmark do ACCT, no Power Supply, ele não está atingindo os 2.600. Só que no Alan Wake a gente não consegue gastar mais puxar mais energia, vamos dizer assim, da fonte, exigir mais energia dela, né? Porque no jogo fica bem mais leve, porque o uso de CPU é bem mais moderado, da GPU fica em 100%, mas da CPU não. Já que nesse teste, o uso como um todo de processador e CPU é bem, aliás, processador e GPU, né, é mais elevado, tá? Bom, marcando 23 amperes, ou seja, até chegar aos 39 falta muita coisa, com a 4070 Super, tranquilo, de repente uma 4080 Super, a gente ia conseguir estourar aqui a corrente máxima dessa fonte, tá? Estou aqui também com a câmera térmica para a gente ver a questão da temperatura, né? Que a gente consegue ver os pontos. A parte branca é a parte mais quente aqui, 55, 54 graus, 56, que é onde está o nosso M.2. Isso que é o dissipador de calor, né? Tem um dissipador de calor ali e o M2 está por baixo. Então, a parte da superfície que está batendo 56 graus, tá? Então, aqui a gente tem um VRM. Vou aproximar mais um pouquinho. Olha só, o VRM ali, ó, 50 graus. Que está abaixo do dissipador, né? Na parte de cima do dissipador tá bem tranquilo aí a temperatura, né? O importante é o conector de energia, né? Ó, o cabo não tá tão quente assim. Vou colocar a mão aqui para não pegar o que tá ali. Ó, olha onde tá quente, ó. É na ponta, tá vendo? Ó, 44 graus, 45 graus. Aqui na pontinha do cabo tá quente, que é onde tem a conexão, né? Então é importante você utilizar uma fonte que seja de qualidade, que tenha a potência necessária para que não sobrecarregue a fonte e os fios acabem esquentando demais, e quando esquenta muito, se a fonte não tem nenhum tipo de proteção, pode derreter esse fio, tá? Uma boa fonte, ela vai conseguir trabalhar em carga, em sobrecarga, ou seja, 550 watts, ela pode entregar ali até os 650 ou até mais, dependendo da situação, tá? E isso sem precisar desligar. E aí, caso ela atinja uma carga que de fato vai ser muito exagerado, entra no modo de proteção, aí o PC desliga para preservar não somente a fonte, mas também todos os outros componentes, tá bom? E aqui onde eu estou medindo com o alicate amperímetro, tem todos os fios unidos. A temperatura está bem mais amena, está bem mais tranquila. Ó, e o conector ali do CPU Underline Fan, 50 graus Celsius, o conector de energia aqui, ó. Se eu estivesse utilizando dois, provavelmente a temperatura estaria um pouco mais amena, porque são dois cabos enviando energia e dividindo um pouco essa carga, para não sobrecarregar um único conector, né? Obviamente, a gente está aqui com 7 minutos de teste, eu tinha rodado mais uns 20 minutinhos antes, né? Só para a gente ver aqui se ia dar tudo certo, para a gente finalizar esse vídeo. E é diferente de eu pegar e utilizar esse PC aqui todo santo dia durante um período longo de tempo, né? Vamos pegar aí 6 meses, nem 6 meses, vai um mês, 6 meses, um ano. Se você utilizar, aqui está funcionando, parece que está tudo mil maravilhas, né? Parece que vai durar tudo para sempre, vai funcionar assim de boa. Quando a fonte ela não consegue segurar a carga direito da placa de vídeo, ela não consegue entregar toda a carga, acontece esse problema de desligamento, como eu falei para vocês. Mas quando a fonte não tem uma proteção adequada, seu PC ele vai funcionar, você vai conseguir jogar, conseguir fazer as suas coisas e tudo mais. Só que com o tempo vai degradando alguns componentes da fonte, né? Um caso específico meu, eu tive uma fonte que ela começou a estufar os capacitores internos dela, então ali cerca de 3, 4 capacitores estufou, né, e abriu. E aí essa fonte ela parou de funcionar, ela não funcionava mais, tá?
Isso faz muitos anos, as fontes melhoraram muito as suas tecnologias, tem várias proteções hoje em dia que evitam que aconteça esse tipo de problema, tá? Mas lembre-se que a gente fez o teste, né? Colocou ali um conector único com um splitterzinho, a placa-mãe precisa de 2 CPU, a gente usou um só, mas sempre faça o recomendado. 2 conectores que a placa-mãe exige, utilize na medida do possível os 2 conectores separadamente, não splitado. Placa de vídeo, 2 conectores que precisa, coloca 2, 3, 4, coloca a quantidade que for necessária para utilizar o adaptador, principalmente na série 40 e a série 50 que está vindo aí também. No caso da AMD ainda utiliza o padrão antigo, a gente até tem ali uma 7800 XT, 7900 XTX na verdade, mas ela exige 3 conexões de energia e somente com 2 não dá para ligar, então seria uma placa de vídeo bacana também para a gente forçar, mas como só tem 2 conexões PCI Express, não tem muito o que fazer, tá bom? Então, galera, esse vídeo é mais um alerta aí para vocês, né, para não economizar em fonte, né? Pega uma fonte de boa qualidade, né? As fontes estão cada vez com preço mais bacana. Hoje você tem modelos aí de 650 watts que conseguem entregar uma potência, no caso comparado com essa, 100 watts a mais. Porém, você tem ali um preço às vezes até menor, então vale mais a pena você pegar uma potência maior. Ou até mesmo já pega o sweet spot que é 850 watts para suportar aí até a 4080 Super tranquilamente, tá bom? A partir de 850 watts aí as fontes começam a ficar um pouco mais caras e aí a gente vai para um patamar totalmente diferente, tá? Mas tem uma fonte equilibrada para o seu setup para que você não fique limitado. Aqui basicamente a gente só tem o processador, a placa-mãe, 2 pens de memória, o water cooler com 2 fãs, a placa de vídeo 1M.2. Se eu pegar e colocar tudo isso dentro do gabinete, eu vou acrescentar, seja lá quantas fãs forem, posso acrescentar outros componentes que vai exigir mais energia e aí talvez não tenha quantidade de conexões adequadas para suportar tudo isso, né? E claro, entregar a potência rotulada, tá bom? Então fica esse alerta aí para vocês.